Aí vem o Corinthians! Vai, Corinthians! Bagulho do Corinthians! Cara, Essa hora sempre que tudo- esqueço de tirar. Todo mundo Sabia tira o que- fone. Eu esqueço de tirar o Não fone. dá. Né? Ai, dona Ai. Wanda. Dona Não, Wanda. William, vamos falar então do Corinthians. Bom, falando do Corinthians aqui, começando, esse aqui não vou me prolongar muito, porque o Henrique já falou, né? Então, Não, fala, que é isso? Pode falar. No domingo, o Corinthians enfrentou o Flamengo e tomou um vareio, né, totalmente irreconhecível, a despedida do técnico interino lá. E o Flamengo amassou o Corinthians ali, e também teve lances que eu achei desnecessário, né? Que isso aí o Henrique não comentou. Por exemplo, falou que o Arrascaeta faz tudo, até fingir pênalti, mas tudo bem. Você quer brigar contra a imagem, aí peraí. Não, agora você vai me contra a falar imagem que aquele lance do outro jogo lá que o cara. Do Maringá, que o cara quase vestiu a camisa em 2. Foi pênalti. Não foi marcado pênalti. Foi mais forte que. Aliás, foi menos forte que uma encostadinha no pé do cara que tava no chão. Mas tudo bem. Ou né? seja, você mesmo falou que teve a encostada. Então você tá dizendo Pênalti que é pênalti. é simples. O pênalti não é medido, ó. Se for de 0 a 3 não é pênalti. Se for de 4 pra cima é pênalti. É pênalti. É simples. Mas tudo bem, o Flamengo mereceu vencer, que faça bem o uso do jogo e também a marcação, porque também ali, né, a comemoração da Globo, 60 anos, ia ficar feio, né? Isso é verdade. Então marcaram ali e assim, não é choro, porque mereceu vencer. O Corinthians tomou gol em todos os placares, né? Dos 60 anos. É isso mesmo. Mas daí Você que falando participar da comemoração. Muito obrigada aí, Corinthians. falando da chegada do Dorival, né? Que ele, lógico que ele não foi besta colocou já na cláusula dele lá de não assumir. Aliás, isso aí a galera tudo tava zoando, né? Mas não tinha nem tempo hábil. Não tinha nem tempo hábil para você fazer a assinatura e bidar lá, né? Mas vale pela piada. Ele só teria a perder se ele assumisse. Seja contra o Flamengo, seja contra o Mirassol. Já deu pra sentir o dedo? Ei, olha aí! Olha aí! Ainda não. Tá entrando. Mas tá dando uma cutucada ali, né? O Dorival ele Tá assumiu. entrando. Nossa. O Dorival ele assumiu o Corinthians contra o Novo Horizontino. Ali já deu para notar que ele já deu uma modificada na defesa, né? O Corinthians passou esse jogo do Novo Horizontino sem tomar gol e tá ajustando ali, né? Foi assim, um jogo bem xoxo, mas porque o time tava com quase todo o time reserva, né? E teve o gol do Espanhol, Héctor Hernández, e assim, abriu uma boa amplitude ali para o próximo jogo, né? Que é o que vale mesmo, que é o jogo de volta. O Novo Horizontino também, ele não teve muita pressão, não sofreu, aliás, não impôs tanta pressão por estar jogando em casa. E o jogo também foi morno, tá? E aí, para a gente entrar aqui no jogo de hoje, ontem, né, no caso, sábado, hoje de manhã aqui para nós aqui do Japão, sobre Corinthians e Internacional. Baralha quando vocês vão falar. Porque sempre que você fala, mas não foi hoje, foi ontem. Cara, dá uma dor na cabeça isso. Né? E isso daí para falar do jogo que tinha tudo para ser um jogaço, um belo de um jogo, né? E inclusive eu mandei um áudio lá pro pessoal do 1909, lá pro Gabriel, falando, né, sobre a minha perspectiva do jogo, e o que eu falei lá acabou
né, o que eu temia acabou acontecendo, que foi a arbitragem querer aparecer mais que os jogadores no espetáculo, né? 15 minutos de VAR. Nossa Não. senhora, que jogo enroscado. Você tá louco. E tem aquele negócio, né, que todo mundo sabe que Corinthians e Internacional sempre tem lances polêmicos, né? E o que a dona CBF faz? Vai lá, escala um dos piores árbitros para esse jogo, se não for o pior, né? Eu acho que atualmente aquele Flávio, não sei o que, ainda é pior. Que é aquele arrogante que sempre dá problema nos jogos dele. Mas a CBF chamou, né? Escalou o Paulo César Zanovelli. Zanovelli também é. Putz. Mas o pior não foi isso, né? Porque assim. Pensei que era o Candançan, segundo o Gui. Candanção, Não, Zanovelli, Gui tem mais trauma. Nossa, Zanovelli é muito. Meu Deus do céu, velho. Mas o pior não foi nem isso, né? Porque o que esse cara fez? Ele acabou não vendo vários lances. E aí que foi a estrela do jogo, né? Que foi o VAR. Que quis aparecer mais que a Lady Gaga nos filmes do Poker Face lá, né? Pronto. E daí, até assim, para vocês verem, né, que o VAR, que foi, eu até anotei o nome dele aqui, é Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Por isso que eu até falei lá a piada do coelho lá, né? Era pra ligar. Ele que tava comandando o VAR, né? E aí até aqui para falar, né, que no lance que a galera do Inter reclamou bastante lá, que foi no pênalti, no suposto pênalti lá, falando do lance no Wesley. Na minha opinião, né, foi um lance normal, onde se você vê lá a câmera, tanto o Wesley quanto o Yuri estão se agarrando ali, né, ele segura o Yuri Alberto pelo pescoço, o Yuri Alberto segura no braço dele, ele vai se jogando e os dois vão pro chão e acabou sendo um lance normal, né? Não consegue, né, Moisés? Se quiser dar notícia, eu passo para você falar aí, ó. Eita, pílula. Caraca. E daí o VAR também ele não chamou no lance. E depois disso aí o Corinthians acabou abrindo o placar com o Yuri Alberto. E aí teve mais o Inter, aproveitou o lance e acabou virando o jogo. E o Corinthians depois marcou 2 gols que foram anulados, né? O primeiro, na minha opinião, foi bem anulado, que foi o lance onde o Mateuzinho deu um carrinho, acabou pegando primeiro no pé do Wesley. Só que o que acontece? O Zanovelli, ele não marcou em campo, né? Ele não marcou o lance. Aí o Yuri Alberto marcou o gol, o VAR chamou, ele foi lá e revisou o lance e foi bem anulado, que ali deu para ver que ele acabou tocando primeiro no pé do Wesley antes de tocar na bola. Então, na minha opinião, o lance foi bem anulado. E já no gol do Memphis, que foi o segundo gol anulado, que o lance, para mim, né, foi bem claro ali na interpretação do árbitro, que ele estava de frente com o lance. O zagueiro do Corinthians estava no campo de defesa do Corinthians, dá um come ali e acaba tirando a bola. Ele manda o lance seguir, a bola vai para o campo de ataque do Corinthians, ali no meio de campo, volta para a defesa, o campo de defesa do Corinthians. Aí eles lançam para o lado direito, onde o Carrillo faz o cruzamento e o Memphis acaba marcando o gol, né? Então, tem a recomendação da FIFA, do protocolo da FIFA, que é a análise da origem da jogada, mas que ela tem que ser feita quando o lance é próximo ao gol, e não no campo de defesa do time, né? E aí ocorre tudo isso aí, o árbitro ele estava de frente com o lance, ou seja, não tinha nenhum outro jogador na frente, nem do time do Inter, nem do time do Corinthians atrapalhando a jogada. Então ele conseguiu ver bem ali, e o árbitro do VAR chamou ele e falou para anular. Tudo bem, anulado, gol.
Já no lance da expulsão do Bruno Henrique, né, que tem uma falta que ocorreu antes, no lance de origem, que não foi marcado, porém ele manda o lance seguir, e aí depois vem o segundo lance, que foi um lance para um segundo cartão amarelo, que no caso foi aplicado e não teve como o VAR chamar, porque para lance de cartão amarelo o VAR não chama, né? Ele não pode interferir. E daí também no lance do pênalti, né? Que o Oscar Romero, ele vai com o pé no peito do jogador do Corinthians. O Zanovelli também estava de frente com o lance, né? Ele acabou não marcando, né? E daí, mais uma vez, o VAR serve de muleta para o juiz, chama o juiz em forma do pênalti, né? E aí a gente vê essa questão também de quanta lambança e como os árbitros eles estão deixando de apitar, né? Eles estão fazendo os lances já aguardando que o VAR interfira. Isso aí acaba dando mais poder para esses caras e daqui a pouco, né, não vai nem precisar mais ter juiz ali no campo, porque colocam ali nos... Vai ser um robô. Não, nem precisa, é só colocar no sistema de som do estádio o barulho do apito, o VAR vai lá e fala do lance, né? Então, os juízes estão perdendo a personalidade, perdendo... né? Moral. É que o VAR no futebol foi mal aplicado, porque a gente tem exemplos principalmente no brasileiro. Muitos esportes no mundo, no futebol americano, no vôlei, o basquete, o VAR funciona. Primeiro, né? Pois é, o VAR funciona de maneira perfeita. Mas no futebol sempre parece que vira bagunça. E principalmente no Brasil, como eu falo. No Brasil, isso daí. E assim, sabe, você vendo, assistindo futebol, tá ficando tão chato, cara. Tá igual aqui. Eu tenho um amigo que ele é ex-jogador de beisebol da Liga Profissional aqui do Japão. Ele é um brasileiro. E ele tava falando, né? E a gente tava conversando, ele falou sobre isso daí, que os jogos de futebol, principalmente do Brasil, tá ficando tão chato quanto o jogo de beisebol, né? Que o jogo de beisebol, para quem não sabe, chega a durar aí 3, 4, 5 horas de jogo. Porque é um jogo muito parado e tá acontecendo isso daí. O VAR que veio para ser uma coisa para agilizar, né? Acabar com a impunidade, acabar com os lances que poderiam gerar alguma dúvida. Os caras estão querendo apitar lá da salinha de ar-condicionado e isso está deixando o jogo cada vez mais chato. Fica horrível mesmo. Não tá funcionando. E até aqui completando... peraí. Terminou aqui. Pra galera do 1909, ó, tá atualizado aqui, ó. Acabou de atualizar. Aí, ó. Ali, ó. O pessoal da 1909 aí. Um beijo, pessoal da 1909. Pegaram um DVD de brinde. Chegaram então, mandando para os nossos amiguinhos lá do 1909 que sempre falam que reclamando do juiz, né? Depois de tomar 4 gols, que na verdade foram 6 gols tomados, né? Mas aí vem falar que o juiz que atrapalhou o jogo. E então tá aí atualizado o DVD com hat-trick e chora na cama que é mais quentinho. E brincadeiras à parte aí, né? Isso aí não é brincadeira, não. Não, é brincadeira, sim, porque eu convidei o Tom Rabaioli lá e o Gabriel para participarem aqui do Dibrano, e o Tom falou assim, não, lá não tem briga, então eu não vou participar. Então tá aí, já gerei a briga aí, brincadeiras à parte aí. Galera, aí a gente tem essa parceria muito boa aí, sempre lembrando da gente lá e sempre mandando os áudios aqui para nós, né? E um abração para todos aí, um beijão pro Tom lá. E venha aí participar do Dibrano aí, para defender as cores vermelhas aí do Inter. E só para completar aqui... saia do Corinthians porque você é muito gostoso, eu quero torcer para você, mas no Corinthians não dá. Meu Deus do céu. E só para completar aqui, Sim.
O Gabriel mandou um áudio pra gente aqui. Ó, mas antes do áudio, só, galera, deixa o like aí, tá? Deixa o like e vota na nossa enquete aí. E ajuda a gente. Agora sim, vamos para, então, o áudio. Fala, gurizada do Dibrano FC, aqui Gabriel Rodrigues, falando direto aqui do Rio Grande do Sul, pela Rádio 1909. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? A minha tá acabando meio torta, foi uma semana torta, o Inter empatou, ganhou de 1-0, um fraquíssimo 1-0, contra o time quase amador do Maracanã, lá do Ceará. O Inter, um volume tremendo de jogo, mas um problema sério que o Inter anda de conclusão ultimamente, ganhou só de 1-0 contra o Maracanã do Ceará. A volta é dia 22 de maio, lá em Fortaleza. Agora, exatamente neste momento, acaba de acabar Inter e Corinthians. Corinthians 4, Inter 2. Eu vou dizer só apenas que eu acredito, na minha visão, que o Inter foi extremamente prejudicado pela arbitragem, só para não dizer outra palavra. Achei que a arbitragem interferiu fortemente no resultado do jogo. O Inter saiu perdendo por 1-0, depois empatou, virou o jogo para 2-1, quando a arbitragem começou a degringolar com o jogo. No primeiro lance quase do jogo, ainda teve um possível pênalti contra o Inter, que o juiz nem sequer foi chamado pelo VAR, então eu acho que sim, o juiz influenciou ativamente no resultado de Corinthians 4, Inter 2. De positivo desse jogo, eu só quero, deixar meu agradecimento aqui para público ao meu querido Will, que nos mandou ali o relatório sobre o Corinthians antes do jogo pra gente passar. Ele ficou lá xaropeando na live depois, fazendo as piadas, mas faz parte do jogo. Obrigado aí pela parceria de sempre. Um abraço, gurizada. Bons jogos pra vocês no domingo aí. Espero que vocês tenham melhor sorte do que o Esporte Clube Internacional teve essa semana aí. Abração, tamo junto. Muito bem. Foi roubado, Inter. O nosso querido Gabriel, lá da 1909, mandando áudio, xaropiano, é ótimo. Eu nunca tinha ouvido também, não. Bom, mas falamos de Corinthians, falamos de Inter, temos aí todas as questões colocadas em pauta. Agora vamos para a parte mais... Gui, só lembrar que o Henrique já falou, mas pra galera seguir a página, o canal novo da Rádio 1909 lá no YouTube, que tiraram o outro do ar, eles criaram um novo lá. Então, sigam lá que os caras fazem um trabalho bem legal lá. Galera chegando aí na live, o Fabiano chegando, ó, deixa o like aí. E deixa o like, se tá chegando, não tá deixando o like. Vota na enquete aí pra gente tirar o Abel do Palmeiras. Mas dito tudo isso, vamos aí... Não, se acalme.